no episódio da série que a gente está fazendo Por Dentro da Camisa. Vamos conhecer um pouco mais sobre Carlo Ancelotti. Roda aí. 1958. Pela primeira vez na história, o mundo parava para assistir o futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos. O Brasil deixava de ser promessa para virar o país do futebol. E foi exatamente naquele novo mundo do futebol que começava a história do cara que hoje pode colocar a seleção brasileira no topo do pódio mais uma vez. Do outro lado do oceano, numa cidadezinha no norte da Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, nascia Carlo Ancelotti. Décadas depois, aquele ragazzo de Reggiolo se transformaria em um dos nomes mais importantes e um dos maiores vencedores da história do futebol mundial. O único treinador campeão das 5 principais ligas do planeta: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. 7 vezes campeão da Champions League, 2 como jogador e 5 como técnico. Conquistas históricas com gerações diferentes, países diferentes e vestiários diferentes. Para muitos, Ancelotti é o maior técnico da história do futebol. Mas existe um detalhe. O único troféu que ainda falta na carreira dele, nós, brasileiros, somos especialistas: a Copa do Mundo. É tetra! É pentacampeão mundial no futebol brasileiro! Como se fosse o desejo dos deuses do futebol unir um ao outro. Mas quem vê esse Ancelotti calmo, talvez não imagine de onde vem toda essa serenidade, essa determinação. E é isso que a gente começa a entender a partir de agora. A origem, a história. Quem está por dentro da camisa, ou melhor, por dentro do paletó do primeiro treinador estrangeiro da nossa seleção brasileira. Primeiro, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter escolhido o Brasil. Acho que é um privilégio ter Carlo Ancelotti liderando a seleção brasileira. Obrigado a você por convidar-me aqui. Um prazer. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Acho que o mundo conhece Carlo Ancelotti na beira do campo, o mundo conhece Carlo Ancelotti dentro do campo como jogador, mas eu queria falar um pouco de Carleto. Queria voltar ao pequeno ragazzo de Reggiolo. Quem era esse menino aqui? Mostra aí, bota a imagenzinha para mim. Quem é esse? Estos se llamaban Juegos da Juventudes. Era una gara de salto em distância, que eu acho que tinha 10 anos. E tem alguma coisa desse menino que está aqui ainda, não? Sim. Não, muitas coisas, sim. Desde a paixão por o deporte, obviamente. Eu gostava de fazer muitas coisas, fazia isso, fazia ciclismo. Um domingo havia uma gara de ciclismo e um jogo de futebol e tinha que decidir o que fazer. E toda a noite não dormi e amanhã me acordei e decidi vou jogar a futebol. Tá bom, foi uma boa escolha, a gente agradece. O Carlo, quando eu cheguei aqui hoje, eu tava aqui te esperando e comecei a resolver fazer uma pesquisa do lugar que você nasceu, né? De Reggiolo. E olha o que veio. A terra é plana, o horizonte é aberto, a neblina forte no inverno, verões quentes, uma vida historicamente ligada ao campo, aos canais, aos rios e à produção agrícola. Isso criou um povo pragmático, econômico nas palavras, extremamente trabalhador, desconfiado de excessos, mas profundamente leal. Esto não sabia, né? Eu sou um cara assim, calmo, tranquilo, trabalhador, acho que sim. Eu gosto de trabalhar, mas eu sempre penso que a sorte que estou fazendo um trabalho que não é um trabalho, porque para mim futebol é só paixão. Para descansar, eu gosto de ver
o futebol. Eu também, para descansar, eu assisto televisão, vejo filme, vejo conteúdo. Eu gosto muito do filme, né? Muita coisa aconteceu desde que eu te conheci algumas semanas atrás. E uma delas é que eu queria mostrar, daquele dia para hoje, a gente conseguiu fazer algumas coisas que eu acho que você vai curtir. Eu queria mostrar para o Brasil inteiro da onde veio Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Dá uma olhada. Aqui fica a casa onde o nosso querido Carlo Ancelotti morou com os pais, Cecília e Giuseppe, conhecido entre a gente como Pepino. A família era extraordinária. A mãe dele era muito disponível. Eu tenho lembranças muito bonitas dela. O pai dele era um homem do campo, um pequeno agricultor. A família era simples, não tinha grandes possibilidades econômicas. Essa aqui era a terra que a família Ancelotti arrendava. Eles criavam vacas, tiravam daqui o sustento deles. O trabalho deles no campo começava cedo, 5 horas da manhã, quando eles iam para o estábulo para ordenhar as vacas. Porque o leite tinha que estar antes das 8 horas na cooperativa onde era produzido o queijo. Me lembro que à noite, depois do jantar, a gente se encontrava no estábulo para fazer o que na época a gente chamava de filóis. A gente conversava, jogava cartas. Eu via aquele garotinho jogando bola. Ele passava horas chutando a bola contra o muro. Já tinha uma energia diferente naquela época. A gente frequentava o campinho da paróquia da igreja. Era lá que a gente jogava bola. Naquela época, o futebol era o que os garotos tinham para fazer aqui em Reggiolo. Com uma bola, dava para deixar umas 20 crianças felizes. Carlo não jogava um jogo com os amigos somente por jogar. Ele queria ganhar. Ele já tinha essa coisa da vitória no sangue. A gente está no campo Reggiolo Futebol. Carlo Ancelotti começou a jogar aqui quando tinha 14 anos. Essa foto aqui a gente guarda com muito carinho. E é a última fase dele aqui antes de ir para o Parma. Era um time cheio de bons jogadores. Trazia muitas alegrias para a cidade. Tem uma história curiosa. Quando o Ancelotti foi fazer o teste para o Parma, com 15 anos, ele foi junto com um companheiro do time. E eu não vou mentir, a gente achou que só o outro jogador passaria. E acabou que os dois passaram. A carreira profissional do Ancelotti começa aqui, no estádio do Parma. Quase toda semana, um dos maiores técnicos do futebol italiano, o Arrigo Sacchi, vinha dar uma olhada. E ele dizia, de todos esses garotos aqui, o único que vai ter uma carreira é o Carlo. Porque além de correr bem, ele tem uma boa cabeça. A vida acontecia aqui. Eles chegavam aqui no fim da tarde, vinham do treino com muita fome. Não era pouca fome. Compravam 1, 2, 3 pizzas para aguentar até a hora do jantar. Essas escadas aqui, eu tenho certeza que o Carlo se lembra bem. Aqui em cima eles passavam a tarde, estudavam, era a sala de estudo. E aqui era o gabinete do padre Messa. O padre era quem mantinha a disciplina. O Carlo era muito amigo do padre. Daqui do Parma ele foi para o Roma. E aí é a história que todo mundo conhece. Desejo que ele tenha muito sucesso, como já teve tantas e tantas outras vezes. Ele coleciona dezenas, centenas de histórias de sucesso.
Carlo, tente fazer os italianos felizes. Ganhe esse Mundial pra gente. Assim, pelo menos, a gente pode festejar porque estamos com muito azar. Hoje, aqui em Reggiolo, só pode torcer pelo Brasil. Porque a Itália está fora da Copa. Com certeza, nem ele acreditava que chegaria tão alto, mas passo a passo conseguiu. Tenho certeza que é uma grande satisfação para ele e também para a nossa cidade de Reggiolo. Ele levou Reggiolo para o mundo inteiro. Carlo. Muito bem. Muito bom, muito bonito. Muito bonito. Todo claro. Não tenho que añadir outra coisa. Ele falou muito dos teus pais. O que você lembra dos teus pais? Quem era esse pai e quem era essa mãe? Meu pai, Peppino, e minha mãe, Cecilia. Quando eu falo da minha família, é assim. É uma genética da família. Ainda bem. Mas o italiano tem muito isso, né? Não, acho que como brasileiro. Da família, porque meu pai é igual, meu avô, meu filho também se emociona. Claro. Eu me emociono. Mas eu acho assim, não tenho medo a mostrá-lo. Isso também os italianos e os brasileiros têm essa coisa parecida de valorizar a família, de voltar para casa, de manter o núcleo familiar protegido, unido, que é o nosso porto seguro para onde a gente tem para voltar. E acho que por falar em Itália e Brasil, embora você seja italiano, tenha consolidado a sua carreira como jogador e como técnico na Europa, acho que você sempre teve uma relação com o Brasil, querendo ou não. Quando você volta lá no Roma... Ancelotti pegou no jeito que veio. Mandou cruzado sem defesa, fazendo Roma 2, Nápoles 1. Você fez uma parceria com o Falcão. Aí quando você se aposentou como jogador de futebol, você apresentou numa partida contra o Brasil. Quando você estava na comissão técnica da seleção italiana, você estava naquela final que o Brasil ganhou o Tetra. E depois, como técnico, você construiu relação com o Kaká, você construiu relação com o Ronaldo, você construiu relação com o Vinícius Júnior. Então, acho que a sua relação com o Brasil começa muito antes de você virar técnico da seleção. Sim, muito antes, sim. Porque começa a minha relação com o Brasil, começa com o Falcao em 1980 na Roma. E depois com o Cerezo, e depois com todos os jogadores que eu treinado. Eu acho que o povo brasileiro tem características do povo italiano, a importância da família, sobretudo para a geração como a minha, é muito importante, muito mais importante que a nova geração. Esse câmbio muda um pouco a relação com os jogadores. Jogadores que não têm uma estrutura familiar muito forte, um jogador diferente, uma família forte atrás. E eu acho que o talento para jogar bola, muitos países têm. A França tem talento, a Inglaterra tem talento, a Itália tem talento, a Espanha. Só que eu acho que a história familiar de cada jogador, os 26 jogadores que você convocou, são 26 histórias muito únicas sobre de onde eles vieram. São infâncias muito, na sua enorme maioria, são infâncias muito duras, infâncias onde as famílias depositaram muita esperança naqueles jogadores. Então eu acho que isso faz diferença no emocional, faz diferença na força que a seleção brasileira tem. O jogador brasileiro ama mais a seleção que outros jogadores. A verdade é que na experiência eu tive jogadores de todos os países que quando chega a data FIFA não estão contentes de ir a vezes com o resto. O calendário estão cansados, mas nunca ouvi um brasileiro. O brasileiro quer estar na seleção. E é engraçado você falar isso, porque com a paixão que o Brasil tem, a vontade que a gente tem de ganhar uma Copa e de trazer o Hexa, se o peso dessa paixão assusta em algum momento, ou se o peso dessa paixão mais a sua vontade de ganhar a Copa, é justamente o que faz desse desafio uma coisa meio irresistível. Sim, para mim é irresistível, único ter a possibilidade de preparar a Copa do Mundo com a seleção do Brasil. Isto é único para mim. É um desafio muito grande, uma grande responsabilidade, mas também é uma grande alegria. No dia de hoje não estou preocupado, estou contente. Que bom. Estou muito contente. Você lembra o dia que você deu
o dia que você decidiu, ok, eu vou treinar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Você lembra desse dia ou não? 15, 20 de abril. De abril do ano passado, mais de um ano, sim. Eu agradeço. O dia que Real Madrid salió da la Champions, perdendo contra o Arsenal, falei com o Real Madrid, posso começar a falar com a seleção brasileira. E quando o clube me disse, sim, pode falar. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção. Seja bem-vindo à Casa do Futebol Brasileiro. Temos uma grande oportunidade, responsabilidade. Estamos evaluando todas as coisas, a pressão que podemos ter e como manejar esta pressão. Não é só um aspecto técnico, estratégico e tático. Na Copa do Mundo é muita outra coisa. Eu acho que o ambiente dentro e fora é fundamental. Eu admiro muito a sua forma de liderança e quero voltar nesse assunto daqui a pouquinho, porque antes eu queria, acho que tem 2 brasileiros que você faz parte da história da vida deles e acho que eles fazem parte da sua história também e quiseram mandar um recado para você. Eu queria que você assistisse. Muito boa essa foto também. Eu queria que você... Essa é boa. Solta o primeiro. Quando fui contratado pela Roma em 1980, Ancelotti já estava lá. Tinha apenas 21 anos de idade, era um jogador de meio campo. Ele marcava bem, tinha qualidade e muita inteligência para se posicionar. Nos tornamos amigos no campo e também fora dele. Uma amizade que se fortaleceu com a passagem do tempo. Vivemos juntos um dos períodos mais vitoriosos da Roma. Tenho grande admiração por seu trabalho. Já disse que ele é um estrategista da simplicidade e, acima de tudo, um grande gestor de grupo com faro especial para identificar como e onde cada atleta pode render o seu máximo. Meu amigo Carlo Ancelotti é um gênio da sensatez. Ele ouve, ele conversa, ele observa, mas não se submete a nenhum tipo de pressão. E vai tirar da seleção brasileira o máximo que puder. Eu estou muito satisfeito e muito confiante com a nossa seleção. Marcar um amigo, sim, Paulo, um grandíssimo talento. Chegava muito bem na área, marcou muitos goles, um exemplo de profissional, trabalhava muito. Tem também, acho que é o brasileiro que foi por mais tempo treinado por você e que eu adoro também, que é uma cara fora da curva, quer ver? Tchau, mister! Que alegria participar desse programa, poder mandar essa mensagem para você. Queria te agradecer por tudo aquilo que você representa na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Muitas dessas conquistas a gente acabou tendo juntos e queria deixar aqui meus desejos e também contar uma pequena história que recentemente eu fiz uma entrevista com uma jornalista internacional. Falou que eu fui o jogador brasileiro que foi por mais tempo treinado por Carlo Ancelotti. Então essa é uma grande conquista na minha vida, fico muito feliz por isso. E mais uma vez, mister, um beijão, boa sorte, que Deus te abençoe, agora torcendo pelo Hexa. Valeu. Não sabia isto, que ha sido o jogador brasileiro que treiné mais. Era o jogador mais moderno de todos. Era um jogador com muita qualidade técnica, tinha uma progressão incrível. E uma cabeça muito boa. Muito boa, sim. Muito boa. Eu tenho que dizer a verdade, não lembro um jogador pouco profissional brasileiro. Eu tive jogadores brasileiros top a nível profissional. Eu gosto do brasileiro, a seriedade, a profissionalidade, o gosto de jogar a futebol, a alegria dentro e fora do campo. Então, apaixonado. Eu creio que ninguém do jogador brasileiro pensa que futebol é um trabalho. Ouvindo um pouco o que o Kaká falou e o que o Falcão falou, você tem um jeito de liderar silencioso, humano, você escuta mais do que você fala. E acho que essa foi a forma que você construiu a sua liderança. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e mais assim, como é que alguém tão calmo, tão sereno, com fala baixa, conseguiu sobreviver num ambiente caótico, de pressão, de grito, que é o futebol? Bom, se tu grita muito, não te escutam, primeiro. Tá bom. Como vou tratar o jogador? Primeiro, eu acho que não é um jogador que joga futebol, não é uma pessoa com a qual eu quero ter o mesmo nível de relação. Eu posso estar mais alto deles porque eu mando. Eu decido quando treinamos, a que hora treinamos, quem vai jogar, quem não vai jogar.
Però eu mando, però io non quero forçar uma decisão. Eu quero meter disciplina no time, però una disciplina che sia condividida, compartilhada com todos os outros. Tem que ser uma relação e um ambiente basado no respeito. Agora, no dia da convocação, eu estava ali te assistindo. Eu fiquei pensando em você em 1982, quando você podia ter colocado uma Copa do Mundo na sua estante. Você estava no auge da sua carreira como jogador de futebol. Saiu o tiro! Gol da Itália! Ancelotti na meia esquerda, um tiro de surpresa. Você era titular absoluto daquela geração brilhante da Itália e você não foi à Copa por uma lesão física. Sim. O que você falaria para estes jogadores que, de certa forma, estão vivendo, alguns deles machucados também, seja Militão, seja Rodrigo, seja Estevão, machucados no auge da sua performance? Bom, eu falei com esses jogadores e eu acho que é uma pena, é um momento difícil para eles, triste, pero... Você passou por isso? Pero eu tinha 20 anos, o que pensava era, primeiro, não pensava a Copa do Mundo, não estava triste porque perdia a Copa do Mundo, estava triste porque não podia jogar, e tinha que pensar a recuperar, porque podia jogar outra Copa do Mundo, e joguei outra Copa do Mundo. 86, 90, e para Militão, para Rodrigo, para Estevão, que são jovens, vão a ter outra oportunidade, porque serão parte do futuro da seleção brasileira. Falei com ele. A felicidade de muitos, de 26, e a tristeza de outros que não estão, que podiam estar, porque a vezes escolher um jogador ou um outro são muito pequenos detalhes. Muito também nessa lista, quando a concorrência é muito, muito alta. E creio que me ajudou muito os conselhos que recebi em toda parte do mundo. Todo mundo dá esse conselho. Eu queria mudar um pouco o caminho da conversa. Você está no seu segundo casamento com a Maria. Com a sua primeira esposa, Luísa, que já faleceu, você ficou mais de 20 anos, você teve 2 filhos, você tem 5 netos. Então eu queria saber quem que é o Carlo da porta para dentro de casa. Roda para mim. Eccomi qua, già pronta, già in tema. E innanzitutto sono molto contenta di avere la possibilità, insomma, di poterti dire delle cose, perché a volte quando vivi le cose non ti rendi conto della grandezza di quello che stai vivendo, quindi avere la possibilità di vivere così da vicino un mondiale con la nazionale più importante del mondo, con tuo papà che è l'allenatore, insomma è una grandissima cosa che mi riempie di orgoglio, che riempie di orgoglio i tuoi nipoti, che un domani potranno dire mio nonno ha allenato la nazionale brasiliana. Mio padre per me è sempre stato un grande esempio, sempre stato una persona che tramite il suo modo di essere, il suo carattere, il suo modo di comportarsi con le altre persone è stato in grado di formare il mio di carattere. Una cosa che ammiro di lui sicuramente è l'umiltà, è uno dei valori più importanti che mi ha insegnato e che penso lui, nonostante tutto il successo che ha avuto nella sua vita, non abbia mai dimenticato. His loves are really family, food, and football. I would say that one of my favorite memories of him, and actually something that occurs often, is that it doesn't matter whether he's won or lost a game, he'll come home and he'll cook us all a meal, a good Italian meal, and then he'll do the dishes. He really truly is a singular, unique human being, and I love him very much. Io ho la fortuna invece di vivere, quindi l'uomo meraviglioso che sei, tutti gli insegnamenti che mi hai dato e che mi hai permesso di trasmettere quindi ai miei figli. Quindi se sono la mamma che sono oggi lo devo grazie al padre che sei stato con me. Ti voglio bene e un bacio. Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo. Spero che battiamo la Francia e la Spagna. Ti voglio bene. Porque la Copa, nonno, te queremos. Nonno, ti amo molto e voglio vincere la Coppa del Mondo. Oh. Muito bom. Família, sim, Muito bom. Muito bom.
E falando de família, creio que também para os jogadores, a ajuda da família em um momento tão importante como a Copa do Mundo é muito, muito importante. Eu quero envolver a família dos jogadores que estão na Copa do Mundo, mas no ambiente, no nosso ambiente, organizar algo para estar juntos, explicar a eles quanto é importante o apoio da família em um evento tão importante que é a Copa do Mundo. O David está com você aqui. David está com você para a Copa do Mundo e depois eu creio que... David ganhou a Champions com você. Aqui como se chama? Nepotismo? Nepotismo. Que está aí porque é meu filho, mas não é assim. Porque eu não sou tonto de meter uma responsabilidade tão grande a um filho se não é capaz de fazer. Eu imagino que na receita da felicidade da sua vida, o futebol seja um ingrediente muito importante. O tempo vai nos tirando algumas coisas. E a gente precisa, com o tempo, com a sabedoria e com a maturidade, poder substituir ingredientes que o tempo tira para manter a gente feliz. Eu vivo o presente, não vivo o passado, não penso o passado, eu vivo o presente e imagino o futuro, mas não vivo o futuro. Lo imagino, claro que sim, porque o futuro, imaginar o futuro, te dá motivação para o presente. Eu imagino que pode passar na Copa do Mundo, porque isto me motiva. Eu sou uma pessoa positiva. A minha ideia é que vamos ganhar a Copa do Mundo. Se trabalhamos bem, podemos ganhar a Copa do Mundo. Somos capazes de criar um bom ambiente, podemos ganhar a Copa do Mundo. Então, como vivo o tempo, o presente que estou feliz e contente de preparar a Copa do Mundo com o Brasil. Se me perguntava onde queria estar sentado no banco do equipo nacional de outra equipe, Brasil. Eu acho que muitos treinadores querem estar no banco do Brasil. Queria fazer uma dinâmica com você, já que seu português está excelente. Eu vou te falar alguns nomes de alguns jogadores que você convocou e você me fala qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça. Pode ser? Sim. Alisson. Segurança. Gabriel Magalhães. Força. Marquinhos. Inteligência. Wesley. Energia. Alexandro. Experiência. Danilo. Experiência. Casemiro. Sabedoria. Bruno Guimarães. Tutólogo. Ok. Pode fazer tudo. Endrick. Potência. Lucas Paquetá. Qualidade. Rafinha. Energia. Neymar. Talento. Matheus Cunha. Altruísmo. Vini Júnior. Humildade. Tudo bem. Agora eu preciso dividir uma coisa com você para terminar. Sim. Poucas semanas atrás eu tive o privilégio de receber o Ancelotti e a esposa para uma conversa e para um jantar em casa. Aí eu falei, vou fazer um jantar italiano, né? O que não faz uma massa, aquela massa que você põe num queijo, que você passa o maçarico ali, derrete o queijo, ele vai gostar, não sei o que lá tal. E aí eu descubro durante a conversa que ele é nascido e criado em Reggiolo, que é na região de Parma, da onde vem o Parmigiano Reggiano, que é um dos queijos mais importantes do mundo. E aí, quando o Ancelotti chegou para comer em casa, eu servi um queijo bonito, que era um grana padano. O concorrente. Que era um grana padano. Então eu te peço desculpas e eu quero te mostrar um último vídeo. Okay. Roda, por favor. O Parmigiano Reggiano é o orgulho da nossa terra. O queijo passa por um processo rigoroso de produção. Primeiro, a gente coloca o leite fresco em grandes caldeiras como essa, onde a gente separa a nata do leite parcialmente desnatado. Separa a panna dal latte parcialmente scremato. E aí começa o processo de fabricação em si. A gente aquece bem o leite e depois adiciona o coalho, que é o segundo ingrediente para a produção do Parmigiano Reggiano. Essa massa fica em repouso até ficar no fundo da caldeira. Depois desse descanso, está pronta para ser colocada nas formas. Aí a gente passa para a fase seguinte, a de maturação. Os queijos passam 1 ano sendo virados e escovados. Depois de 12 meses, cada peça é avaliada.
apposito martelletto. Só depois disso, o consórcio decide se o queijo pode realmente receber o selo de Parmigiano Reggiano. È Parmigiano Reggiano. Ecco qui. Depois de 2 anos, o queijo pode ser consumido, mas essa maturação pode durar ainda mais. Aqui na nossa queijaria a gente busca respeitar o trabalho artesanal. Levamos muito a sério a tradição de mais de 1000 anos da história por trás desse produto. Eu espero que o nosso queijo chegue ao Brasil e seja apreciado aí. Um abraço e todo o nosso carinho para o Ancelotti. E a gente espera um dia receber ele aqui para provar o nosso produto e apertar a mão dele. Di potergli stringere la mano. Arrivato, eh? Agora sim, Carlo. Mamma mia. Um espetáculo, eh? Peço desculpas pelo queijo equivocado, mas esse veio da sua cidade, feito com o mesmo leite que seu pai produzia. Sim. Esse é para sua casa. A gente pode, quem sabe, comemorar o Hexa com ele juntos. Sim, você pode, eh? Você pode. Agora, muito obrigado, eh? Esse é teu. Meu? É seu. Muito obrigado. Da sua casa. Obrigado, meu amigo. Boa sorte. Deus te acompanhe. Abraço. Muito obrigado. A você. Gostei muito. O artesano que fez, italiano que fez, lo mandamos al ristorante, lo mandamos a granja quando chegano os jogadores. Sim, vamos falar. Que ano é este? Ele é de abril de 24. Abril 24. É, 2 anos. Que é incrível. É Fábio o nome do... Escuta, ma escuta. Não dá pra comparar. Grana padano. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar.